Expedito viveu no século IV, tempo em que o Império Romano ainda oscilava entre a perseguição aos cristãos e a lenta aceitação da fé. Era oficial do exército, conhecido por sua disciplina, coragem e rapidez nas decisões. Seu nome, já por si só, evocava prontidão, aquele que age sem demora. Homem respeitado entre os soldados, vivia dividido entre o dever militar e a inquietação interior. O evangelho já havia chegado a Roma e muitos no exército haviam escutado a mensagem de Cristo. Expedito, embora ainda não batizado, sentia no coração o chamado à conversão. Conta a tradição que, no dia em que decidiu entregar-se a Cristo, o inimigo se manifestou sob a forma de um corvo, grasnando: "Cras! Cras!", palavra latina que significa amanhã. Era a tentação da demora, do adiamento da graça. Mas Expedito, cheio de ardor, ergou o corvo com os pés e respondeu em alta voz: "Odi", que significa hoje. Assim selou sua decisão: não postergar a conversão, mas viver imediatamente como discípulo de Cristo, sem hesitações. Esse gesto simples tornou-se o marco de sua vida. Ele compreendeu que o cristão não pode perder tempo, pois cada instante é ocasião de graça. A salvação não se adia, a fidelidade não se empurra para amanhã. O hoje é o tempo da resposta a Deus. Expedito recebeu o batismo e assumiu publicamente a fé. Seu testemunho causou impacto entre os companheiros, pois um oficial romano abraçava a cruz, renunciando aos ídolos do império e colocando sua esperança em Cristo. A partir daí, sua vida ganhou novo sentido. O mesmo vigor com que comandava tropas passou a ser dedicado à defesa da verdade. Tornou-se exemplo de coragem, disciplina e fé imediata, testemunhando que a prontidão não era apenas militar, mas espiritual. Assim começou a missão de Santo Expedito, ser sinal de prontidão para o povo de Deus, lembrando a todos que a decisão pela fé não pode esperar. Pois hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Após sua conversão, Expedito não ocultou a fé. Continuava oficial do exército, mas agora tinha um novo estandarte, a cruz de Cristo. Muitos soldados o estranhavam, alguns o admiravam, outros o denunciavam. Ser cristão no império ainda era motivo de risco, e Expedito sabia disso. As autoridades romanas exigiam fidelidade ao imperador como se fosse um deus. Os cristãos, porém, confessavam um só Senhor, Jesus Cristo. Essa fidelidade exclusiva era considerada afronta política, e o conflito entre fé e poder humano não tardou a chegar até Expedito. Logo foi denunciado como cristão. Chamado a prestar contas, foi instado a oferecer sacrifícios aos deuses de Roma. A recusa significava prisão e morte. Mas o santo soldado não vacilou. Com voz clara declarou: "Sou cristão. Sirvo a Cristo, Rei eterno." O tribunal ficou dividido entre respeito e fúria. Alguns recordavam sua bravura como oficial e tentavam persuadi-lo a ceder. Mas Expedito não buscava salvar a própria carreira, e sim a fidelidade à verdade. O mesmo vigor que mostrava no campo de batalha agora se revelava na luta espiritual. A firmeza do santo causava admiração em alguns companheiros. Vários soldados, tocados por seu testemunho, aproximaram-se da fé, compreendendo que o verdadeiro comandante era Cristo. O sangue de um só mártir preparava já a colheita de muitos corações. Preso, Expedito rezava com simplicidade. Não pedia libertação, mas constância. A cada noite, renovava em seu coração o odi da conversão, disposto a entregar sua vida se necessário fosse. Sabia que o cristão deve estar sempre pronto e que a demora é aliada da tentação. Para os pagãos, sua recusa era insensatez. Para os fiéis, era coragem inspirada pela graça. A igreja nascente via no soldado um exemplo de prontidão. Quando se trata de Cristo, não há negociações, nem atrasos, nem concessões. Assim, o processo que visava destruí-lo acabava fortalecendo ainda mais a fé. Expedito se tornava já em vida um estandarte para os cristãos perseguidos. Soldado que não brandia apenas a espada do corpo, mas a espada do espírito, afiada na palavra do evangelho. A sentença contra Expedito foi rápida. Os governadores locais, incomodados com sua firmeza, decidiram eliminá-lo para dar exemplo aos outros soldados e desencorajar novas conversões. Mas o que pretendia ser derrota tornou-se triunfo eterno. Conduzido ao local da execução, Expedito caminhava com serenidade. Não havia medo em seu rosto, mas firme confiança. Sabia que aquele seria o último combate de sua vida e que a coroa da vitória não viria dos homens, mas do próprio Cristo. Segundo a tradição, foi açoitado cruelmente antes de receber a pena de morte. Cada golpe era recebido com paciência, pois em seu coração estava a lembrança da paixão do Senhor.
Se Cristo havia suportado a cruz, como poderia ele, servo, recusar a própria prova? Por fim, foi condenado à decapitação. Os soldados ergueram a espada, e Expedito, ajoelhado, elevou a voz em oração: Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito. Hoje estarei convosco. Era o cumprimento definitivo do Odi proclamado no dia de sua conversão. A lâmina desceu e o sangue do mártir regou a terra. Os cristãos que presenciaram aquele momento guardaram em seus corações a lembrança de sua coragem. O soldado do Império Romano se tornava, naquele instante, soldado eterno do Rei Celeste. O testemunho de Expedito espalhou-se rapidamente entre os fiéis. Seu nome começou a ser invocado como exemplo de prontidão e como auxílio em situações de perigo. O soldado que não adiou sua conversão tornou-se intercessor dos que não podiam adiar suas necessidades. O martírio não apagou sua memória, mas agravou para sempre no coração da Igreja. Sua vida breve se transformou em semente de esperança, recordando aos cristãos que cada instante pode ser decisivo quando se trata da fé. Assim, Santo Expedito entrou na eternidade como mártir de Cristo, protetor da fidelidade imediata, testemunha de que não há tempo a perder quando se trata da salvação. Após o martírio, os cristãos guardaram com zelo a memória de Santo Expedito. Seu nome, associado à prontidão, espalhou-se entre comunidades perseguidas, que viam nele exemplo de coragem e intercessor diante de situações extremas. Onde a urgência apertava, seu nome era invocado com confiança. Com o tempo, a devoção cresceu especialmente em regiões onde os fiéis enfrentavam provações repentinas, batalhas, epidemias, fome, perseguições. A figura do soldado que não adiou sua entrega inspirava confiança. Muitos testemunhavam graças alcançadas quando, em momentos críticos, recorreram a ele. Na Idade Média, igrejas foram erguidas em sua honra, sobretudo em locais onde havia perigo constante, como fronteiras militares e rotas comerciais. Ali, viajantes e soldados pediam a sua proteção, confiando que o santo agiria sem demora. A devoção também se difundiu entre os estudantes, que viam nele auxílio em provas e decisões rápidas. O nome de Expedito tornou-se sinônimo de resposta imediata, de auxílio providencial. Em várias partes do mundo católico, seu culto popular cresceu de modo extraordinário. No Brasil, na França, na Sicília e em tantos outros lugares, multidões se reuniam para pedir sua intercessão, especialmente em momentos de necessidade urgente. A Igreja, embora sempre cautelosa ao aprovar cultos, reconheceu a profundidade da devoção a Santo Expedito e a autenticidade dos frutos espirituais que dela brotavam: conversões, aumento da confiança em Deus e testemunhos de prontidão na fé. Assim, Santo Expedito não ficou restrito a uma época ou região. Sua figura atravessou os séculos, lembrando os fiéis de que a vida cristã exige decisão imediata. Ele tornou-se padroeiro das causas urgentes, porque em sua própria vida não deixou espaço para a demora. A cada geração sua voz ressoa: não deixes para amanhã o bem que podes fazer hoje. Não adies a graça que Deus quer conceder agora. Não feches o coração ao chamado do Senhor. Com o passar dos séculos, Santo Expedito passou a ser invocado como advogado em situações de aflição. Quando tudo parecia perdido e não havia tempo a esperar, os fiéis recorriam ao soldado mártir, certos de que sua prontidão diante de Deus seria também prontidão no auxílio. Pais aflitos pediam sua intercessão quando a doença ameaçava a vida dos filhos. Jovens diante de escolhas importantes recorriam a ele para não se perderem na indecisão. Famílias em crise confiavam-lhe suas dores, esperando uma resposta imediata do céu. A tradição popular conta inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão. Pessoas salvas em acidentes, causas judiciais resolvidas, necessidades financeiras providenciadas, conversões alcançadas no último instante. Todos testemunhos de que Deus quis honrar a prontidão de seu servo. O culto a Santo Expedito recorda que o cristão deve confiar sempre na providência, sem desesperar diante dos obstáculos. Não se trata de superstição, mas de fé viva. Acreditar que Deus age, mesmo quando tudo parece impossível, e que sua graça chega a tempo. Por isso, a devoção ao santo não é apenas recurso de emergência, mas escola de confiança. Invocar Santo Expedito é aprender a não adiar a oração, a não deixar para amanhã o perdão, a não postergar a conversão. É transformar cada instante em resposta imediata a Deus. Nas igrejas dedicadas a Ele, é comum ver multidões deixando ex-votos, pequenas cruzes, cartas, objetos de gratidão. São sinais da ação divina que, por meio da intercessão do mártir, alcançou os fiéis em suas necessidades mais urgentes.
Santo Expedito não é lembrado apenas como um soldado do passado, mas como amigo presente, que continua a interceder diante de Deus pelas causas que pedem resposta rápida. Sua fidelidade na terra se converteu em zelo no céu. Assim, cada vez que os fiéis o invocam, renovam a lição que ele mesmo viveu. Não há tempo a perder quando se trata de seguir Cristo e confiar no seu poder. O gesto de esmagar o corvo que dizia Cras e proclamar Ode tornou-se o símbolo de Santo Expedito. Não se trata apenas de uma lembrança histórica, mas de uma mensagem permanente para a vida cristã. Ele nos recorda que a fé não pode esperar. Quantas vezes o coração humano deseja seguir a Cristo, mas adia para amanhã? Quantas vezes sabemos o que é certo, mas nos escondemos atrás de desculpas? O exemplo de Expedito é resposta clara. O momento da graça é agora. O tempo da conversão é hoje. Esse ensinamento faz dele padroeiro não apenas das causas urgentes externas, mas também das urgências interiores. A alma que se demora em decidir pelo bem corre o risco de se perder. Santo Expedito recorda que cada dia pode ser o último, e por isso não há espaço para demora. Sua prontidão não era fruto de pressa humana, mas de confiança sobrenatural. Ele não hesitou porque sabia que Cristo é fiel. Não adiou porque compreendeu que o amanhã não nos pertence. Viveu e morreu no sim imediato ao Senhor. É por isso que, ao longo dos séculos, a imagem de Santo Expedito é apresentada com um corvo debaixo dos pés e a cruz erguida na mão, com a palavra Ode. É catequese visível, esmagar a tentação da demora e abraçar o chamado de Cristo sem hesitação. Essa decisão firme é o que o torna exemplo para jovens que precisam escolher o caminho certo, para adultos que enfrentam crises de fé, para famílias que buscam reconciliação. Todos são convidados a viver o hoje de Deus, sem esperar por circunstâncias mais favoráveis. O testemunho do santo mostra que a salvação não é adiada. Quem vive em prontidão encontra paz mesmo em meio às provações. Quem confia no hoje da graça não teme o amanhã. Assim, Santo Expedito permanece como voz profética que ressoa em cada geração. Não endureçais o coração, não deixes para amanhã o que Deus te pede agora. Santo Expedito é invocado em momentos de dor, quando a alma parece esmagada pelo peso das provações. Sua vida breve, marcada pela coragem e pela entrega, tornou-se refúgio para os que enfrentam situações limite. Nas prisões, em meio a perseguições, muitos cristãos recorreram a ele pedindo forças para não vacilar. Entre os pobres, tornou-se intercessor da providência, trazendo esperança a quem não sabia de onde viria o pão de cada dia. Nas famílias dilaceradas por conflitos, seu nome é pronunciado como súplica de reconciliação. Em hospitais, sua imagem acompanha doentes e profissionais de saúde que nele encontram inspiração para agir com prontidão e coragem. Os jovens o invocam quando se sentem perdidos diante das escolhas da vida. Estudantes, quando precisam de clareza e força em provas difíceis. Trabalhadores, quando enfrentam desemprego ou injustiça. Expedito, o soldado mártir, permanece próximo a todos que lutam. A devoção popular o transformou em símbolo da confiança prática no auxílio divino. Quem reza a Santo Expedito não busca magia, mas intercessão. A certeza de que Deus, por meio de seu servo fiel, não abandona os que clamam com fé. As graças alcançadas são testemunhos vivos dessa confiança. Quantos relatam respostas inesperadas, portas abertas em momentos críticos, paz alcançada no meio do desespero. Essas experiências confirmam que a prontidão de Expedito diante de Deus continua a gerar frutos. Assim, ele se tornou padroeiro das causas urgentes, não apenas porque viveu a prontidão em sua própria conversão, mas porque do céu continua a agir sem demora em favor dos que o invocam. Santo Expedito mostra que a fé é remédio contra a ansiedade. Quem confia em sua intercessão aprende a entregar ao Senhor as necessidades mais angustiantes e descobre que, mesmo nas tempestades, a graça chega sempre a tempo. A vida e o martírio de Santo Expedito deixam um legado que atravessa os séculos, a prontidão da fé. Seu testemunho ensina que não se deve adiar o chamado de Deus, nem hesitar diante da verdade. O cristão é chamado a viver o hoje da graça, confiando sempre no Senhor. Por isso, sua devoção permanece atual. No mundo marcado pela pressa e pela indecisão, Expedito recorda que a urgência maior não é material. Ao converter-se sem demora, amar sem reservas, servir sem atrasos. Essa é a causa mais urgente de todas. A Igreja, ao venerá-lo como mártir, reconhece nele um guia para os fiéis. A prontidão de sua resposta se tornou modelo para todos que enfrentam dúvidas, tentações e desafios.
O soldado de Cristo não perdeu tempo. Decidiu pelo Evangelho e selou essa decisão com o próprio sangue. A cada 19 de abril, sua festa reúne multidões em igrejas e santuários dedicados ao seu nome. Fiéis de todas as idades acorrem para agradecer graças recebidas e renovar a confiança em sua intercessão. Suas imagens, simples mas expressivas, recordam o corvo esmagado e a cruz erguida com a palavra Odi. Esses sinais são catequese para o coração. O corvo, símbolo da tentação de adiar. A cruz, sinal da vitória imediata da graça. Santo Expedito nos convida a repetir em cada decisão de fé: hoje, não amanhã. Cristo é meu Senhor agora. Sua intercessão é buscada não apenas em situações de risco ou aflição, mas também como guia para a vida espiritual. Ele ensina que a demora é aliada do pecado e que a prontidão é caminho da santidade. Assim, Santo Expedito continua presente como amigo e protetor. O soldado do Império tornou-se guardião do povo de Deus, intercessor rápido e seguro diante das urgências da vida e da alma. Que sua voz ressoe sempre em nossos corações. Não adiar a graça, não temer a cruz, mas decidir por Cristo hoje e sempre. Santo Expedito, padroeiro das causas urgentes, rogai por nós.